Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar estudando aí a primeira apostila desse bimestre. E nós agora estamos na aula 2, que seria o capítulo 2, né? O capítulo 2 da apostila que fala de permutação simples e por repetição, tá? Então, antes de mais nada, vamos só relembrar o que é permutação, né? A palavra permutação significa trocar a ordem dos elementos. Em matemática, quando a gente fala de permutação, nós estamos nos referindo a trocar a ordem dos elementos que formam um todo, com a finalidade de obter uma nova configuração. Tá? Eu vou explicar melhor o que vem permutação, mas simplificando seria trocar as coisas de lugar, né? Os elementos de lugar, sem deixar ninguém, sem esquecer de ninguém. Mas antes até de falar de permutação, na aula anterior, quem assistiu minha videoaula, eu falei que a análise combinatória não precisa necessariamente de fórmula. Ela utiliza alguns processos, né? Mas ela também tem ferramentas, e essas ferramentas têm a função de ajudar no cálculo. Tá? Uma das ferramentas que é muito usada em análise combinatória é o fatorial. Tá? Então, antes de falar de permutação, o fatorial está muito associado à permutação. Vou botar aqui na nossa tela. Tá? O que vem a ser em matemática fatorial. O símbolo de fatorial em matemática é essa exclamaçãozinha aqui. Tá? Então, o fatorial é uma operação matemática. Você pode ter que calcular 3 fatorial, como está aqui, ter que calcular o 5 fatorial, ou até calcular o 6 fatorial. Mas como é que você faz isso? O que significa isso? Bom, fatorial é o produto do número inteiros, é produto do números inteiros positivos consecutivos de um número natural, n, menores ou igual a n. Bom, traduzindo isso aqui, né? Se eu pedir para calcular o 3 fatorial, você simplesmente tem que fazer isso aqui, ó. Calcular o 3 vezes 2 vezes 1, como se fosse uma multiplicação começando do 3, terminando no 1. Os números inteiros, então vai 3, 2, 1. Se for 4, 4, 3, 2, 1. Se for 5, que nós vamos fazer 5, 4, 3, 2, 1. Se for 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como se fosse uma contagem regressiva, começando pelo número que está pedindo até chegar no 1. E todos os números inteiros nesse intervalo. E multiplicando. Então, vou pegar o 3, multiplicar com 2 e multiplicar por 1. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Está aqui. Tá? Mesma coisa o 5. Então, 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1. Coloquei aí, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você vai com calma lá, ó, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120 mesmo. 6 fatorial, a mesma coisa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 vezes 5, 30. Aí depois, vezes 4, 120, pau, até 720. Ok? Então, o fatorial não é nada difícil, não é nada muito complicado. É uma operação envolvendo basicamente multiplicação, é a multiplicação começando do número que está no fatorial, na frente da exclamação, e reduzindo até chegar no 1. Tá? Todos os consecutivos até chegar em 1. Ok? Então, terminando essa explicação de fatorial, que é uma questão, nosso trabalho vai ter uma questão sobre isso, a gente vai falar agora, voltar a falar que é permutação, tá? E já tem um exercício que eu peguei da apostila mesmo, da apostila, de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem fazer uma fila para entrar em um determinado local. Então, nós temos isso aqui na fila, né? Simbolizando aqui como se fosse a fila de um banco, temos 5 pessoas aqui. Tá? Então, nós podemos formar essa fila de diferentes maneiras. Tá? Eu posso botar essa última aqui, essa loura aqui na frente, essa de vermelho pode ser a segunda, essa aqui que está na frente pode ser a última, e eu posso sair embaralhando. Permutação quer dizer isso, eu tenho a quantidade de pessoas aqui, ou de elementos, né? E eu vou embaralhar, trocar de lugar, sem esquecer ninguém, tá? Não pode sobrar nem faltar ninguém, né? Então vamos lá. Quem assistiu a aula passada, em análise combinatória, basicamente a gente utiliza aquela ideia de escolhas. Então, nessa situação aqui, você se coloca como a pessoa que vai escolher quem vai ser o primeiro da fila, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, o quarto e o quinto da fila. Então, eu tenho que escolher alguém para ser a primeira pessoa da fila. Tá, pode ser essa mesma moça, eu posso botar esse cara de mochila aqui na frente, ou eu posso botar a loura aqui na frente, então eu posso embaralhar aqui. Eu tenho que escolher alguém para ser o primeiro,
alguém para ser o segundo, alguém para ser o terceiro, alguém para ser o quarto e alguém para ser o quinto da fila, né? Então tá aqui. Então tem que escolher a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta e quinta. Mesma ideia da aula passada, eu tenho que escolher. Aqui eu não vou dizer quem eu estou escolhendo. A matemática não quer saber se eu escolhi o rapaz de mochila. Ela quer saber quantas pessoas eu tenho para escolher. E, na verdade, quantas pessoas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 pessoas para escolher aqui. Ok? Eu vou escolher alguém. Vamos supor que eu escolhi esse rapaz de mochila aqui. Então, eu já escolhi ele para ser o primeiro. Vamos para a segunda posição, a segunda pessoa da fila. Como eu já escolhi o rapaz, aqui não tem mais a opção de eu escolher rapaz. Então, aqui na primeira opção, a primeira pessoa da fila, eu tenho 5 pessoas para escolher. Tá? Não quero saber, assim, não me preocupa, a matemática não se preocupa em quem eu escolhi. Tá? Quer saber quantos eu tenho para escolher. Tá, então tenho 5 aqui. Quando eu vier para cá, eu já escolhi alguém para cá. Por exemplo, eu posso ter escolhido o rapaz de mochila. Se eu já escolhi alguém para cá, nessa posição aqui eu não tenho mais 5 pessoas para escolher, eu só tenho 4, porque alguém já está no primeiro da fila. Então essa segunda posição aqui eu só tenho 4 opções, então é o 4 que eu vou botar aqui. Quando eu vier para cá, eu já usei uma pessoa aqui e já coloquei uma pessoa aqui, então só sobrou 3. Depois só sobrou 2 e depois só sobrou 1, que lembra muito aquela ideia, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Eu não estou fazendo fatorial, não, mas utilizando o princípio fundamental da contagem, você percebe que ocorre um fatorial, que a gente acabou de fazer, né? 5 vezes 4, 20, 60, 120, tá aí. Eu tenho 120 maneiras de colocar essas 5 pessoas na fila, 120 maneiras diferentes, entendeu? Então, por que esses 5 aqui? Porque eu tenho 5 pessoas para escolher para ser o primeiro aqui. Depois que eu escolhi essas 5 pessoas, eu escolhi uma dessas 5, eu vou escolher a segunda pessoa. Como eu já escolhi alguém, só sobraram 4 pessoas para eu escolher. Então, esse 4 aqui significa que eu tenho 4 pessoas para escolher. Nesse momento, eu vou escolher alguém. Beleza. Quando eu vier para cá, eu já escolhi 2 pessoas. Então, só sobraram 3. Depois 2 e 1. Tá? Resumindo, se eu lembrar da ideia de permutação, quando eu estiver fazendo uma permutação, ao invés de usar o princípio fundamental da contagem, que está dando certo, que vai dar certo, eu posso usar a fórmula da permutação, que é o seguinte: se eu ver que é uma permutação, e como é que eu sei que é uma permutação? Que eu quero utilizar todas as pessoas, embaralhar todas as pessoas, sem sobrar ninguém. Como aqui na fila não vai sobrar ninguém, todos estarão na fila, então é uma permutação, porque eu estou trocando eles de lugar. Bom, permutação de 5 elementos, como você vê, acaba acontecendo um fatorial. Então, permutação com 5 elementos é o 5 fatorial, que é 120. Então, se tivesse 6 pessoas na fila, ao invés de eu ter que fazer isso aqui tudo, eu já lembro isso, é uma permutação com 6 elementos. P6, 6 fatorial, 720. Se tivessem só 3 pessoas na fila, ao invés de 5, pô, só tem 3 pessoas, eu vou permutar elas de lugar, eu vou trocar elas de lugar, então vai ser um P3, 3 fatorial, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Entendeu? Então, se eu perceber que é uma permutação, eu não preciso nem usar a estratégia do princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Eu posso já partir direto para a fórmula de permutação, que é uma ferramenta que pode nos auxiliar. Não é obrigatório usar, mas pode nos auxiliar. Ok? Então, vamos fazer outros exemplos aí associados a isso. Além de permutação, outra coisa que está muito associado a essa ideia de permutação é anagramas. Aqui tem quantos anagramas tem a palavra Davi. Tá? Anagrama significa eu pegar, no exemplo aqui, essas 4 letras e começar a trocar de lugar. E quantas posições diferentes, quantas formações diferentes eu consigo fazer com essas 4 letras. Tem hora que a palavra vai fazer sentido, como o Davi, mas eu também posso botar DVAI, né? E eu posso mudar aqui, eu posso botar o diva. Então, se eu trocar de lugar qualquer letrinha dessa, eu já estou criando um outro anagrama. Esse outro anagrama pode ser uma palavra que existe ou não, não importa. Para matemática, o fato de trocar de lugar já está contando.
entendeu? Não importa se a palavra fizer sentido ou não. E se você perceber bem, essa ideia de anagrama é muito parecida com a ideia de permutar, que é trocar os elementos de lugar, que trocar as palavras. Então, como anagrama está muito associado à ideia de permutar, para não ter que fazer o princípio multiplicativo, é só lembrar, ver quantas letras tem, quantos elementos tem, como aqui são 4, então os anagramas é uma permutação com 4 elementos. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Beleza? Tá? Por curiosidade, eu coloquei alguns anagramas aqui. São 24 anagramas. Eu não vou escrever todos aqui, mas, por exemplo, ó, já temos o Davi, o DA-IV, segundo anagrama, DV-AI. Ó, comecei a trocar de lugar. DV-IA, DI-AV, ó, o Diva que apareceu aqui, DI-VA, AD-VI, AD-IV. Se eu escrever todos eles aqui, eu vou chegar em uns 24 anagramas. Se um aluno começar a escrever todos os anagramas, esquecer da fórmula, escrever e chegar na quantidade de 24, é claro que está certa a questão. Mas a chance é enorme, gigantesca de você errar aqui embaixo. Né? Porque você pode colocar repetido, pode esquecer alguém. Né? Lá no final você escreve o Davi de novo e conta dobrado. Então é claro que você vai usar a matemática em situações como essa. Ok? Então tá. Então quando falar de permutação, anagrama, parte logo para a fórmula que está associada muito diretamente a fatorial. Vou botar mais um exemplo aqui. Existem situações específicas de anagrama que a apostila comenta e eu queria também falar aqui. Quantos anagramas tem a palavra casa? Opa, a palavra casa você pode tirar da mesma ideia de Davi. Davi tem 4 letras, P4. A palavra casa também tem 4 letras. Você podia fazer P4 e dizer que tem 24 anagramas, né? Como um Davi. Só que o problema que está vendo aqui o casa, ele possui palavras repetidas, no caso a letra A. Então, quando a gente usa o processo matemático, está vendo que esse A azul aqui e esse A laranja, eles trocaram de posição. Tá? Então, essas duas situações aqui são contadas em matemática como situações distintas. Mas se você olhar agora e ler, se não tivesse pintado, né, se tivesse tudo em negrito, você dizer que está escrito casa aqui e casa aqui. Então é a mesma coisa. Então, isso é uma falha se você usar ao pé da letra a ideia de permutação quando as letras estão repetidas. Então você tem que compensar isso. Tá? E matemática tem um caminho para compensar isso. Entendeu? Então você não pode dizer que só porque tem 4 elementos aqui, teremos 24 anagramas, porque existe a situação de letras repetidas, então vai ser uma quantidade bem inferior a 24 anagramas, tá? Porque, por exemplo, aqui está sendo contado duas situações diferentes que a gente está vendo que na prática não é, tanto aqui quanto aqui está escrito casa. Então, como a matemática vai corrigir isso, você vai fazer a permutação de 4 elementos, aí você bota aqui com 2 repetidos. Esse 2 aqui é para te lembrar que estão repetidos, e você vai fazer a seguinte fórmula. 4 fatorial, porque 4 elementos são 4 fatorial, dividido pelo fatorial da quantidade de números repetidos. Ou melhor, da quantidade de letras que se repetiram. Por exemplo, o A se repetiu 2 vezes, então vai ser dividido por 2. 4 fatorial a gente já viu que dá 24. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Então, na verdade, aqui, como tem 2 letras repetidas, a permutação são de 12 anagramas, desculpe. São 12 anagramas. Tá? Ou seja, a metade do que seria se as letras não fossem repetidas. Outro exemplo aqui que eu coloquei, para ficar até mais claro, e é o que estava também na apostila, é a palavra banana. Olha o que acontece. A palavra banana, além de ela possuir a letra A repetida, também possui o N. Certo? Só que o A repete 3 vezes e o N 2. Então, como é que a gente vai montar isso? Primeiro você escreve para lembrar, permutação de 6 elementos, porque nós temos 6 letras aqui, sendo que esse 3 aqui está dizendo que alguém repetiu 3 vezes, que no caso que é o A, e alguém repetiu 2 vezes, que no caso é o N. Tá? Se você botar 3, 2 ou 2, 3, tanto faz. Aqui é só para te lembrar quantas vezes repetiu cada letra. E na hora de fazer a conta, em cima será o 6 fatorial, embaixo
o fatorial dos números que se repetiram, dos números que apareceram aqui, das letras, né? Das letras que se repetiram e as suas quantidades. Então, ficaria assim, 6 fatorial dividido por 3 fatorial, porque o A repetiu 3 vezes, vezes o 2 fatorial, porque o N repetiu 2 vezes. 6 fatorial a gente fez lá no início da aula de hoje, dá 720, 3 fatorial dá 6, 2 fatorial dá 2. Ficaria assim. Antes de dividir, fazer a multiplicação embaixo. 120, 720 dividido por 12, 60. Ok? Tá? Bom, fechamos por aqui, tá? Acho que por hoje tá bom, quantidade de exercícios. Eu vou voltar aqui na apostila, ó. A apostila, essa aula 2, na verdade, a aula 2 é o capítulo 2, tá? Para não confundir com a minha aula que eu divido. Hoje seria esse vídeo aula está associado à aula 3. Essa apostila, eu ia pedir para vocês darem uma lida na página 8, que fala exatamente o que eu expliquei, tá? O exercício lá da fila, página 9, todos os exercícios que eu comentei estão aqui também, tá? Então, praticamente, fizemos juntos aí a página 8, 9 e 10 e um pouquinho da 11, tá? A 11 já começa o próximo capítulo, que é a combinação, que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Então, hoje a gente encerra por aqui. Eu devo colocar também uma atividade hoje, para vocês fazerem. Uma observação, antes que eu esqueça, eu vou voltar aqui, que eu acho que eu esqueci de fazer. Tá aqui, essa observação aqui, ó. Quando eu falei de fatorial, 3 fatorial aqui, 3, 2, 1. 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. E por aí vai. Só que, por definição, quando você vê o zero fatorial, por definição em matemática, vale 1. Tá? Antes que eu esqueça, tá na apostila, falando de fatorial, não podia deixar de falar para vocês que o zero fatorial em matemática é igual a 1. Ok? Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus aí, bons estudos.